Ok, pessoal, vamos resolver mais alguns. Aqui a gente tem uma função do tipo x elevado a n. E de acordo com o que a gente tem lá na tabela, a gente sabe que uma função, a derivada de uma função do tipo x elevado a n é igual a x na n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante c. E por que a constante c? Eu já explico aqui para vocês. Vamos ver. Vamos derivar isso aqui primeiro. Então, a gente tem que a derivada de x na 5 dx é igual a x na 5 mais 1. Claramente, n vale 5. E aqui a gente tem 5 mais 1 mais c, beleza? Isso daqui é igual a x na sexta dividido por 6 mais c. Bom, a integral, a gente pode ver ela como o inverso da derivada. Então, se a gente for derivar essa função aqui, ó, que a gente obteve, essa função integrada, x na sexta sobre 6 mais c, a derivada disso daqui vai ser o quê? 1/6 que multiplica a derivada de x na sexta mais a derivada da constante c. A derivada de x na sexta, a gente sabe que isso aqui vai dar 6x na 5 mais 0. E isso daqui é igual a x na 5, porque esse cancela com esse, tá? E aí a gente tem a função que a gente estava tentando derivar inicialmente, integrar inicialmente, beleza? Por isso é a constante, porque a constante sempre dá 0, então a gente sempre coloca. Vamos para o próximo exercício. Nesse outro exercício, a gente vai aplicar a mesma regra da tabela de derivadas. Então, uma função do tipo x na n dx é igual a x na n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante c. Aí, nesse caso, a gente tem, então, integral de x na menos 7 dx é igual a x na menos 7 mais 1 dividido por menos 7 mais 1 mais a constante c. Vai dar x na menos 6 dividido por menos 6 mais a constante c. Só que aqui a gente tem um expoente negativo, não pode deixar assim. Então, a gente vai ficar com 1 sobre menos 6, que multiplica x na 6 mais a constante c. Isso daqui vai ser igual a menos, posso colocar o sinal aqui na frente da fração, que vai ficar 6x na sexta mais a constante c. Nesse outro exercício, a gente tem também que a integral de uma função do tipo x elevado a sexta dx é igual a x na 5 sobre 6 mais 1 dividido por dividido por 5 sexto mais 1. Isso aqui mais a constante c. Então, quanto que dá 5 sobre 6 mais 1? Isso daqui vai dar denominador comum 6, ou mínimo múltiplo comum no caso, dá 6. E aí a gente vai ter 5 mais 6. Isso daqui é igual a 11 sobre 6. Então, aqui a gente tem x elevado a 11 sextos dividido por 11 sobre 6 mais a constante c. É que você pode fazer de dois jeitos, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, mas eu prefiro fazer assim, ó, x na 11 sobre 6 sobre 1, dividido por 11 sobre 6, e aí a gente multiplica esse numerador aqui com o denominador, vai ficar 6x na 11 sobre 6, deixa eu colocar aqui esse com esse e esse com esse, e aqui sobre 11, beleza? E aí tá, essa é a integral da nossa função. Nessa outra integral aqui, a gente vai aplicar essa primeira propriedade, que até agora a gente não tinha utilizado nenhuma delas, né? Então, vamos lá. Integral de x na menos 3 mais x na 3 dx é igual a integral de x na menos 3 dx mais a integral de x na 3 dx. Bom, isso daqui vai ficar o quê? A gente sabe pela tabela de derivadas que integral de uma função do tipo x elevado a n é igual a x na n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante c. Então, deixa eu ver aqui se eu coloquei a constante c. Eu não coloquei.
Aqui, ó, não pode... Deixa eu corrigir isso daqui. Pronto. Aí, voltando aqui, a gente vai ficar com o quê? Essa parte toda aqui. É igual a x na menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1, mais... Aí a gente vai ter x na 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, mais a constante c. Por que eu não coloquei mais c e mais c? Porque quando você tem duas constantes, você vai somar as duas constantes e vai ficar com 1. Digamos, tipo, x na sétima mais 1. E x na, sei lá, vou colocar aqui uma função diferente, y na nona mais 1. E aí você vai ter x na sétima mais y na nona mais 2, certo? Se tinha duas constantes, as duas constantes somaram e ficou uma constante só, ou subtrair, tanto faz. Então, por isso a gente coloca a constante uma vez só. E aí, nesse caso aqui, finalizando, vai ficar como x na menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido por menos 2, mais x na quarta dividido por 4, mais a constante c. E aí a gente tem um expoente negativo, não dá para deixar desse jeito. Então, vai ficar 1 sobre menos 2, x na 2, mais x na quarta dividido por 4, mais a constante c. E aí, se você quiser também, dá para colocar esse negativo aqui na frente da fração. E aí fica 1 sobre menos 2x², mais x na quarta sobre 4, mais a constante c. Nessa outra integral, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar essa primeira propriedade aqui. Então, aplicando ela, a gente vai ter que a integral de 7 mais 3x na quarta dx é igual à integral de 7 dx mais a integral de 3x na quarta dx. E aí, o que é o 7? 7 é uma constante. O 3 também é uma constante. Então, vamos até colocar aqui, 7 constante, 3 constante. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar essa propriedade aqui. Então, a integral, isso daqui vai ficar igual a 7, que multiplica a integral dx, mais integral de mais 3, que multiplica a integral de x na quarta, dx. Bom, aqui é o mesmo que tivesse o número 1 aqui dentro. Então, pela tabela de derivadas, a gente tem o seguinte: integral dx, que é igual à integral de 1 dx, é igual a x mais c, mais uma constante c. E também, integral de uma função do tipo x elevado a n é igual a x na n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante c. E aí, basta a gente finalizar aqui a integral. Vamos pegar ela aqui. Portanto, então, essa integral aqui vai ficar como? Vai ficar 7, que multiplica x, mais 3, que multiplica x na 4 mais 1, 5, dividido por 5 4 mais 1, que é 5 também, mais a constante c. Então, não dá pra gente simplificar aqui. Isso aqui vai ficar como? 7x mais 3x na quinta, dividido por 5, mais a constante c. E aí tá integrada a função. Caramba, eu coloquei tabela de derivadas aqui, né? Tabela de integrais.
Beleza. Então tá, nesse caso, aplicando a nossa primeira propriedade aqui, a P1, a gente vai ter o seguinte: integral de 8 mais cosseno de x dx, isso aqui é igual ao quê? Integral de 8 dx mais integral de cosseno de x dx, beleza? E aí, 8 é uma constante, então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa segunda propriedade aqui. Diz o seguinte: se você tem uma constante dentro da integral, então a constante sai para fora e a gente fica com a integral de dx mais integral de cosseno de x dx. Ah, mas não tem nada aqui dentro? Tem sim, é como se tivesse o número 1 aqui, beleza? E aí, a gente pode colocar aqui pela tabela a gente tem que integral de dx, que é igual a integral de 1 dx, é igual a x mais c, mais uma constante c. E a integral de cosseno de x dx é igual a seno de x mais c. E aí, basta a gente finalizar ali a nossa integral, né? Então, portanto, 8 que multiplica a integral de dx mais integral de cosseno de x dx é igual a 8 que multiplica x, utilizando esse resultado aqui, mais seno de x mais a constante c. Mais uma vez, a gente coloca uma constante só, porque se você tem duas constantes, você vai somar as duas, né? Então, isso daqui é igual a 8x mais seno de x mais c. E aí tá finalizada a nossa integral. Nessa segunda aqui, a gente vai aplicar a primeira propriedade. Então, aplicando essa propriedade aqui, a gente vai ficar com o seguinte: integral de 5 sec ao quadrado de x mais agora a gente aplica essa segunda propriedade aqui. E aí a gente vai ficar com... Bom, quem é constante aqui? O 5 é uma constante e o 3 é uma constante. Então, a gente vai ter que as constantes elas saem para fora. Então, vai ficar 5 que multiplica a integral de sec ao quadrado de x dx mais 3 que multiplica a integral de seno de x dx. E aí agora a gente precisa consultar a tabela de derivadas. Então, pela tabela de integrais, a gente tem que consultar a tabela pela tabela de integrais, a gente tem o quê? Que a integral de sec ao quadrado de x é igual a tangente de x mais a constante c. E depois a gente tem que consultar a integral de seno de x. Seno de x vai ser igual a menos cosseno de x mais a constante c. Então, basta a gente finalizar ali a nossa derivada. Portanto, então, 5 que multiplicar a integral de sec ao quadrado de x dx mais 3 que multiplicar a integral de seno de x dx, isso daqui é igual a 5 que multiplica menos tangente de x mais 3 que multiplica menos
cosseno de x mais a constante c. Isso daqui vai ficar como? Vai ficar menos 5 tangente de x mais, menos 3 cosseno de x mais c. Pronto, aí tá finalizada a derivada. A integral. Não sei porque eu fico falando derivada toda hora, é que eu fiz muita derivada antes disso aqui. Nesse caso, vamos aplicar primeiro a propriedade P1 nessa função aqui. Ele já deu até bonitinho aqui, mostrando qual que é a nossa constante, que é 1 sobre 7. E aí, a gente vai ter o quê? Integral de e na x dx mais integral de 1 sobre 7 na x dx. Isso aqui a gente aplicou a propriedade 1. Então, a gente tinha a integral da soma de duas funções, agora tem a soma das integrais dessas duas funções. E aí a gente vai ter o quê? Integral de e na x dx. E essa constante que está aqui dentro, pela propriedade 2 das integrais, ela sai para fora. É 1 sobre 7, não 2, 7. E aqui a gente tem integral de x dx. Bom, pela tabela de derivadas, ou pela tabela de integrais, a gente tem que a integral de e na x dx é igual a e na x, mais uma constante c. E a integral de x, a integral de x dx, no caso não, né? A integral de uma função do tipo x elevado a n dx é igual a x na n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante c. Daí, essa função do tipo x elevado a n, aqui a gente tem uma função, a gente tem, portanto, integral de e na x dx mais 1 sobre 7, que multiplica a integral de x dx, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a e na x, mais a constante c, mais 1 sobre 7, que multiplica x, aqui a gente tem o expoente 1. Então, vai ser 1 mais 1, que é 2, dividido por 2. Isso aqui, mais a constante c. Poderia ter mais c, tipo assim. Mas se você colocasse mais c1 e mais c aqui, teria que ser duas constantes. As constantes somam, né? Que nem eu exemplifiquei lá no início das resoluções das integrais. Então, a gente coloca uma só. E aí vai ter e na x mais x ao quadrado, dividido por 7 vezes 2, que dá 14, mais a constante c. E esse é o resultado da nossa integral. Nesse caso aqui, a gente tem integral de 1 sobre x menos x mais cossec ao quadrado de x dx. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar a propriedade P1. Então, a gente tem que integral de 1 sobre x menos a integral de x, estou esquecendo aqui, do dx, menos a integral de x dx, mais a integral de cossec ao quadrado de x dx. Bom, nesse caso aqui, vamos olhar direto na tabela de derivadas, né? Então, tabela de integrais, pela tabela de integrais, bom, a integral de 1 sobre x dx, isso aqui é igual a quê? É igual a integral de x na menos 1, não é mesmo? Dx, que é igual a ln de módulo de x mais a constante c. E aí, a gente vai ter o seguinte. Aqui a gente tem uma função do tipo x elevado a n, e a integral de uma função do tipo x elevado a n é igual a x na n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante c. E aí, a gente tem a integral de cossec... ficou tudo errado aqui.
cossec ao quadrado de x. Isso aqui é igual a menos cotangente de x, menos cotangente de x, mais uma constante c. Então, pra gente finalizar essa integral aqui, vai ficar como? Vamos só copiar aqui para não ter que escrever tudo isso de novo. Ah, fala sério. Portanto, essa integral aqui vai ficar como? Isso aqui vai ser igual a... Bom, a gente tem aqui ln de módulo de x menos a integral de uma função do tipo x elevado a n, aqui é como se a gente tivesse 1. Então, a gente vai ter x na 2 sobre 2 mais cossec de x, que vai dar menos cotangente de x, mais a constante c. Porque, mais uma vez, se você tem constante, 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 soma todas essas constantes e vai resultar numa única constante c, tá? Então, isso daqui vai ser igual a ln de módulo de x menos x quadrado sobre 2 menos cotangente de x mais c. E aí está finalizada a nossa integral. Bom, nessa outra função aqui, o que a gente tem? Dá para ver claramente uma constante ali, não é mesmo? Olha só, a gente tem 5 que multiplica 1 sobre raiz de 9 menos x ao quadrado. Isso aqui, dx. Nossa, esse 9 ficou feio, hein? Aí. Bom, aplicando a propriedade 2 aqui, das derivadas, das integrais. Eu preciso parar de falar derivadas, meu Deus. Aí aqui a gente tem o quê? 5 que multiplica a integral de 1 dividido por raiz de 9 menos x ao quadrado. Não é mesmo? Isso aqui, dx. Bom, pela tabela de integrais, a gente vai ter o seguinte. Temos que a integral de 1 sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado dx é igual a arcosseno de x sobre a mais uma constante c. Então, a nossa integral, portanto, 5 que multiplica integral de 1 sobre... Como que a gente pode escrever aquele 9 ali? A gente pode escrever como sendo 3 ao quadrado menos x ao quadrado dx. Ok. E aí, isso aqui vai ficar como? Bom, quem é o nosso a? Nesse caso, a é o 3. 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, esse daqui é igual a 5, que multiplica arcosseno de x sobre 3 mais a constante c, beleza? E aí está finalizada a integral dessa função. Bom, pessoal, nessa outra integral aqui, a gente tem a integral de menos 3 mais 2 elevado a x. Isso daqui, aplicando a propriedade P1 ali das integrais, a gente vai ter a integral de menos 3, que multiplica menos 3 dx, mais... eu falei que multiplica porque eu estava imaginando menos 1 aqui. Mais integral de 2 na x, dx. Bom, e o que a gente tem aqui? Observe que o menos 3 é uma constante, não é mesmo? Então, pela propriedade P2, isso daqui é igual a integral de... Integral não. É igual a menos 3, que multiplica a integral de dx mais a integral de 2 na x dx. Então,
pela tabela de integrais, eu não sei se eu ando falando derivada, é integral. Ai, Jesus. Pela tabela de integrais. Como é que pode? Minha cabeça é muito complicado com esse negócio. Tem um negócio, ó. Tem o número 3 e tem a letra epsilon. Em análise, a gente utiliza muito epsilon. E aí, o meu cabeça linda, às vezes, não sabe mais o que eu tô fazendo. Se eu tô fazendo 3, se eu tô fazendo epsilon, eu não sei mais o quem é quem. É uma coisa terrível. Mas só, assim, é muito, muito raro. Não é, assim, algo muito normal, não. De acontecer sempre. Então, aqui vai ficar como? A gente tem que a integral de dx é igual à integral de 1 dx, que é igual a integral, que é igual a x mais a constante c, beleza? E aí, a integral de uma função do tipo a elevado a x, função exponencial dx, isso aqui vai ser igual a ln... não, é 1 sobre ln de a, que multiplica a elevado a x mais a constante c. Então, essa nossa integral aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar igual a menos 3, que multiplica x mais 1 sobre... Nesse caso, a vale 2, tá? 2 na x. Então, a gente tem ln de 2, que multiplica 2 na x, mais a constante c. Ok? Esse 2 não simplifica com esse 2 aqui, tá? Isso aqui é logaritmo neperiano de 2. Não tá multiplicando 2 ali. Então, a gente vai ficar reescrevendo isso daqui, né? Menos 3x mais 1 sobre ln de 2, que multiplica 2 na x. Mas se você quiser também pode colocar, como tá multiplicando, esse 2 na x aqui, mais a constante c. Prontinho. Tá finalizada a nossa integral. Bom, pessoal, agora a gente tem essa outra função aqui. Isso daqui é igual a quê? É igual a integral de 4 sobre x dx mais a integral de cossec de x, que multiplica cotangente de x dx. Ok. E aqui a gente tem uma constante, não tem? Ó, então, aplicando a propriedade P2, a gente vai ficar com 4, que multiplica a integral de 1 sobre x dx, mais a integral de cossec de x, que multiplica cotangente de x dx. E aí, pela tabela de integrais, a gente tem o seguinte: integral de 1 sobre x dx, isso aqui é igual a integral de x na menos 1 dx, que é igual a ln de módulo de x mais a constante c. E aí a gente tem também que a integral de cossec de x, que multiplica cotangente de x dx, é igual a menos cossec de x mais c. Isso aqui direto da tabela de integrais. Aí, então, vamos copiar isso daqui, que é um pouco grande, né, para ficar reescrevendo, copiar. Portanto, isso daqui vai ser igual a quê? 4, que multiplica ln de módulo de x, mais
aí a gente vai ter menos cossec de x mais a constante c. Reescrevendo isso daqui, a gente tem 4ln de módulo de x menos cossec de x mais a constante c. E aí tá finalizada a integral dessa função. Com essa outra integral aqui, a gente tem integral, já vou colocar direto aqui, tá? 7 que multiplica 1 sobre raiz de x ao quadrado menos 16 dx. Então, aplicando a propriedade P2, a gente tem o quê? 7 que multiplica a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 16 dx. Raiz de x ao quadrado menos 16. Bom, pela tabela de integrais, a gente tem o seguinte. Integral de 1 sobre raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado dx, isso é igual a ln de módulo de x mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado mais c. Então, observe aqui, ó, que 16 é igual a 4 ao quadrado, não é mesmo? Então, o que a gente tem aqui, portanto, cadê minha cor preta? Isso é igual a ln de x mais x ao quadrado menos, bom, 4 ao quadrado, que dá 16, porque o meu a aqui nesse caso vale 4, fecha módulo, mais a constante c. E é isso, está integrada a nossa função, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem a integral de 8, que multiplica 1 sobre 5 menos x ao quadrado dx. Utilizando a propriedade 2, a gente tem que 8, que multiplica a integral de 1 sobre 5 menos x ao quadrado dx, isso aqui é igual a... Bom, agora a gente vai precisar da tabela de derivadas. Então, pela tabela de integrais, no caso. Integrais. Pela tabela de integrais, a gente tem que a integral de uma função do tipo 1 sobre a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Isso aqui é igual ao quê? 1 sobre 2, que multiplica a ln do módulo de x mais a dividido por x menos a mais a constante c. Então, isso aqui, portanto, 8 que multiplica a integral de 1 sobre 5 menos x quadrado dx é igual a 8, que multiplica 1 sobre... Nesse caso, o a gente tem a ao quadrado... Ué. Quem é o nosso a ao quadrado? Olha só, a gente consegue escrever o a gente consegue escrever o 5 como sendo raiz de 5. E o que eu faço? Elevo isso ao quadrado. Isso aqui é igual a 5. Então, a é igual a raiz de 5. E aí, colocando aqui, a gente vai ficar com 2 raiz de 5, ln de módulo de x mais raiz de 5, dividido por x menos raiz de 5,
mais a constante c. E aí, tá finalizada a nossa integral. Beleza. Nessa função aqui, o que a gente tem que fazer é... Bom, primeira coisa, identificar a constante, né? Porque a gente tem 1 sobre 2 que multiplica seno de x mais cosseno de x. Aqui, dx. Bom, a gente pode traçar o parênteses aqui. Isso daqui é igual, aplicando a propriedade P2, a gente fica com 1 sobre 2, que multiplica a integral de seno de x mais cosseno de x. Opa, deixa eu tirar esse parênteses daqui. Seno de x mais cosseno... Eu ia fazer direto, mas aqui é bom fazer passo a passo, né? Aqui que eu falo é no YouTube. 1 sobre 2, e aqui a gente tem integral de seno de x, mas não se esqueçam, ó, que 1 sobre 2 está multiplicando isso tudo, beleza? Então, a gente vai ter 1 sobre 2 que multiplica seno de x dx, mais a integral de cosseno de x dx. Beleza. Aí, a gente vai recorrer aqui agora. Pela tabela de derivadas, a gente vai ter o seguinte. A integral de seno de x dx é igual a menos cosseno de x, mais uma constante c. E a integral de cosseno de x dx é igual a seno de x mais uma constante c. Então, finalizando aqui a integral que a gente tinha, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 2, que multiplica a integral do seno de x é menos cosseno de x, mais seno de x, e aí mais uma constante c, beleza? Não vou colocar duas constantes, conforme já expliquei, né? Se tem duas ou três constantes, elas vão somar ou ser subtraídas uma das outras, e vai ficar uma constante só. Beleza. E aí, tá finalizada a nossa integral.